Igualmente. Sejam bem-vindos ao podcast da IKEA Igualmente. Este é o segundo episódio. Meu nome é Rui Maria Pego. Vou conduzir uma conversa hoje sobre um tema muito difícil e transversal a toda a sociedade portuguesa e outras sociedades. A violência doméstica não escolhe estrato social, não escolhe tipos de amor, não escolhe tipos de género. Existe a todos os níveis, em todas as classes, e o ano passado matou, por exemplo, 30 mulheres em Portugal. Os dados são horríveis e continuam a ser, agora ainda por cima com uma nova leitura, uma nova realidade, que é o confinamento. Há menos queixas, menos 4,8% de queixas desde o ano passado, sendo que o ano passado a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, relata que teve mais de 29 mil denúncias. Estamos a falar de dados que daqui a pouco o Daniel Coutrinho vai de certeza poder destrinçar melhor. Comigo hoje, para conversar sobre isto, temos também alguém muito corajoso que vai partilhar a sua história, uma colaboradora da IKEA, que não será identificada, tem um nome fictício, porque, lá está, porque é perigoso. E, portanto, temos de ter muito cuidado a falar sobre este tema. Há muitas pessoas que vão ouvir este podcast e que se calhar se vão identificar. Há contextos que antecedem a violência doméstica, que são sinais específicos, que têm que ser alertas, que envolvem não só a denúncia, mas também uma conversa com as pessoas mais próximas, para percebermos que a violência doméstica não é uma coisa que só irrompe de vez em quando. Há muitos tipos de violência e muitos tipos de violência começam às vezes com só um controlo, por exemplo, de como é que as pessoas são, como é que saem de casa. Connosco também hoje vamos ter Elizabeth Bandola, que é responsável de recursos humanos numa loja IKEA. Portanto, agora apresentando também Daniel Coutrinho, que vai estar connosco por Zoom, está sentado no seu lugar, neste sofá. Filhote, tá bom? Mas estamos aqui todos para conversar sobre este tema. O Daniel Coutrinho, que é psicólogo clínico e também representante da APAV. Elizabeth Bandola, responsável de recursos humanos numa loja IKEA. E a Ana, que não será identificada e quem só vamos ouvir a voz. Portanto, para todos aqueles que chegaram agora aqui perto deste podcast ou estão a vê-lo no YouTube, obrigado por se juntarem a nós. A conversa começa agora. Começo por si, Elizabeth. Olá. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Ouvi dizer que é muito próxima e muito dedicada e muito afetuosa. Está na IKEA desde 2007, não é? Certíssimo. Então, e como é que foi isto, chegar à IKEA? Como é que começou esse seu processo? Foi uma aventura, foi uma candidatura espontânea e correu bem. E cá estou, ao fim de 13 anos. 13 anos. E 13 anos numa loja em que também está ligada ao programa Contigo, não é? O IKEA tem um programa que ajuda a pessoas que estão em situações de alarmantes a procurarem ajuda. Explica-me um bocadinho, Elizabeth, como é que isto funciona? Uma pessoa que trabalha na IKEA, e estamos a falar da IKEA, mas todas as empresas devem ter estes sistemas que ajudem os seus colaboradores a, se precisarem de ajuda, pedirem. Como é que funciona isto na prática? Muito bem, então este programa foi criado há cerca de um ano com o intuito de apoiar todos os colaboradores que têm alguma necessidade. Entretanto, com esta pandemia houve a necessidade de alargar este plano, digamos, e agora estamos com apoio financeiro também a situações excepcionais que algum colaborador possa ter para fazer face a esta necessidade. Portanto, é algo adicional que nós estamos neste projeto. Este projeto é um projeto que tem por princípio manter a confidencialidade. Qualquer colaborador que requer este projeto é composto por assistentes sociais que estão lá. Portanto, é uma empresa externa à IKEA que está basicamente para tirar todas as dúvidas e ajudar a perceber a necessidade de cada colaborador e encaminhá-lo. Portanto, nós sabemos que existem muitas instituições, muitas associações externas, por vezes desconhecemos todos, e basicamente o intuito é direcionar estas pessoas, acompanhá-las e ir fazendo um follow-up para perceber como é que está a correr. Portanto, quase uma primeira vaga daquilo que será o início de um processo de, às vezes, quase distração da pessoa, de fuga, não é? Há muita história esta lógica da fuga. Do momento de quem está a viver um momento de violência doméstica. Trago agora para a conversa o Daniel Coutrinho, que está por Zoom, não está connosco, mas está firme. Olá, Daniel, bem-vindo. Psicólogo e também representante da APAV. Como é que sabemos que uma situação está a entrar num contexto de violência doméstica? Como é que nós sabemos? Quando a vítima, quem sabe primeiro é a vítima, começa a perceber que a sua liberdade começa a ficar cerceada, ou seja, que se começa a sentir profundamente controlada pela outra pessoa, neste caso pela pessoa agressora. Quando o seu não deixa de ser entendido como expressão sua própria, individual, não é? Com o direito ao seu não. A partir daqui, ou a partir deste momento, estamos em face de um primeiro momento da violência doméstica, que é a violência emocional. Depois partimos
para a violência psicológica e para a violência física. Agora, os primeiros momentos, os primeiros instantes, normalmente as vítimas passam por uma fase, passamos qualquer um de nós em qualquer relação de intimidade que mantenhamos, que é de desculpabilizarmos e de darmos mais uma oportunidade. Ou seja, achamos sempre que o outro ou a outra vai mudar e que se calhar aquilo que acontece na nossa vida de menos bom também depende do nosso próprio comportamento e da nossa reação e da nossa atitude. Portanto, é fundamental que as pessoas que são vítimas de violência doméstica percebam que a culpa não é sua e que aquilo que lhes está a acontecer é verdadeiramente um crime. Muitas vezes as pessoas não denunciam, embora a violência doméstica seja um crime público, importa dizer que é um crime público. É um tema que muita gente pensa que é um tema privado, porque eu acho que ainda por cima em Portugal temos esta tendência de achar que os nossos problemas não são partilháveis. Há uma vergonha associada, o Daniel sabe isto melhor que eu certamente, como há uma vergonha tremenda de podermos sequer dar a entender que um casamento tem fissuras tão graves quanto estas, não é? Que envolvem muitas vezes que podem não ser logo uma violência física contínua. Estamos a falar de controle de movimentação, estamos a falar de violência verbal. Há momentos particularmente de gatilho. Uma pessoa que neste momento que esteja a ouvir o podcast e que em sua casa tenha tido um acontecimento, como é que sabemos que temos que sair? Eu vou voltar a fazer esta pergunta várias vezes, porque eu acho que muitas vezes as pessoas acham que não podem sair e que não têm solução. E agora no confinamento, e já iremos lá, de repente, quando existe muito menos capacidade financeira para fazer frente a alguma coisa, a fuga torna-se ainda mais estreita. Como é que eu vou fugir? Ou como é que eu levo os meus filhos quando eu não tenho sequer trabalho, não é? São muitas perguntas diferentes, mas o primeiro gatilho qual é que é nestas situações? Normalmente é quando as pessoas sentem que aquilo que lhes aconteceu é profundamente insuportável. Okay. É a sensação de repente estarmos em frente ao abismo. É isso que as pessoas nos dizem. Estamos a falar sobretudo de mulheres, estamos a falar de 80% de mulheres, 15% de homens, mas este sentimento é comum. É de estar perfeitamente em frente ao abismo e de não haver saída já, e de não haver, e de terem a sensação permanente de que algum daqueles momentos pode gerar uma situação de morte, de homicídio. E depois, noutras situações, o gatilho é despoltado porque a violência já afeta de forma muito direta e constante os próprios filhos e as filhas. E afeta também o dia-a-dia, por exemplo, numa empresa, afeta o dia-a-dia em tudo, não é? O que seja as pequenas agressões, as pequenas microagressões diárias que vão destruindo a autoestima e que vão atacando todos os dias. Agora trago a Ana para a conversa. Ana, bem-vinda. Obrigado pela coragem de partilhar o seu testemunho hoje aqui. Sei que não é simples nem fácil e todos nós estamos aqui com uma enorme... eu nem tenho palavras para descrever. Eu acho que é extraordinário estar aqui sentada. Portanto, agradeço-lhe mesmo. Ana não será identificada ao longo desta conversa. Faremos o possível para que isso não aconteça. E Ana, porque é perigoso, não é? Porque mesmo que escapemos, há perigo. Sempre, está sempre presente. Nós estamos sempre a olhar para trás. Nunca deixamos de olhar para trás, porque existe sempre aquela possibilidade do perigo. De forma que sim, que nós temos de estar sempre atentas, não podemos baixar as armas, não podemos baixar os braços, temos que continuar, mas olhamos sempre para a nossa retaguarda para que não possamos ser mais uma vítima, e nem nós, nem os nossos filhos, como é óbvio. Temeu pela sua vida, Ana? Sim. No momento em que eu decidi sair de casa, já as coisas estavam de tal forma tão conturbadas que se eu não tivesse saído neste momento teria sido, eu tenho esta hipótese de dizer, um de nós ou ambos não estaríamos cá para principalmente eu, para contar a história, para estar aqui. Porquê é que é importante para si partilhar esta história? Uma das coisas que eu queria com este convite que eu aceitei não foi vitimizar-me, portanto eu não quero ser vista como uma pobre coitada porque passou por esta situação. A ideia era mesmo poder ajudar. Se houver uma única mulher, um único homem que com esta minha história se sinta identificado, se sinta bem, que seja uma só, mas que possa dizer, pronto, eu vou tomar uma atitude perante isto que eu ouvi, que eu possa ajudar, principalmente, que se sinta forte o suficiente para sair de um casamento abusivo enquanto tem a sua oportunidade. Quando é que percebeu que o seu casamento era abusivo? Eu agora, olhando à distância, Rui,
Achei sempre que o casamento foi abusivo, mas... Isso é uma coisa comum de se dizer, não é, Daniela? Esta coisa de os sinais estavam sempre lá, eu é que ainda não tinha capacidade para ver, estava tão dentro da história que não conseguia. Sim, nós depois vamos interiorizando aquelas palavras que eles nos vão dizendo, aquela humilhação toda, nós vamos acabando por interiorizar isso e achamos que de facto é aquilo tudo que merecemos, percebe? E desculpava as atitudes? Sim. Eu, no meio da violência psicológica, houve violência física, e uma vez saí de casa e com a persuasão dele voltei para casa, não é? Portanto, óbvio que eu tinha a noção que tudo voltaria a ser a mesma coisa, não é? Apesar dele dizer que o comportamento dele iria ser diferente. Mas eu tinha a noção que não iria ser, porque, repara, uma pessoa não muda de personalidade assim de um dia para o outro, como é óbvio. Mas eu desculpava sempre as atitudes dele, sim. Porque acreditava no amor ou acreditava que as pessoas podem escolher melhor? Ambas as coisas, talvez. Acreditava no amor. Eu casei por amor, sim. Elizabeth, lembras-te do dia em que a Ana foi ter consigo? Sim. Isto acontece quando? Acontece quando para si já é demais, Ana? Achou que sabia que existia este programa e que estava em segurança na IKEA? Porque muitas pessoas não falam com as suas empresas, não falam nos sítios onde trabalham. Como é que isto aconteceu? Este encontro? Foi antes deste programa ter começado. Foi? A Ana não estava muito bem, entretanto fomos as duas para uma sala conversar. E pronto, e desabou e começou a falar lentamente, devagarinho, não me contou tudo de uma vez, depois fomos encontrando e falando um bocadinho no outro dia. É um processo que é longo, temos que respeitar o espaço também da pessoa e estar lá para ouvir quando ela precisa e às vezes chamar ao lado. Então, eu lembro-me bem disso. São momentos que ficam. A Ana é um exemplo, não é o caso único, infelizmente, mas acontece por vezes. Já temos situações de temos de escoltar colaboradores ao parque de estacionamento, por exemplo, porque têm receio de sair do local de trabalho, porque não sabem se está alguém lá fora à espera. Ou mesmo no local de trabalho termos também alguém que está a ser observado e que de alguma forma levanta a mão e chama a atenção, e nós acabamos por tomar conta e suportar da melhor forma. Portanto, isto é uma responsabilidade enquanto líderes e enquanto colegas de trabalho também, porque devemos estar atentos a todos os sinais, e há vários sinais por vezes, que é o facto da pessoa estar mais triste, cansada, sonolenta. Começam a desaparecer, não é? Exatamente, apagadas, são pessoas completamente, começam a ficar apagadas, e nós temos que tentar perceber o que é que se passa e dar o espaço e respeitar também que vão falando quando se sentirem confortáveis para o fazer, e a partir daí estamos lá só para os suportar, nada mais do que isso. E juntos conseguimos, devagarinho, porque isto é um processo que acaba por ser longo. Ainda hoje vim ao falar com a Ana, isto demora muito tempo a passar. São marcas que ficam. São marcas, é um processo. A tomada de decisão é o mais complicado, mas a partir daí, como falámos há pouco da vergonha, não é? Porque essa vergonha é consciente a partir do momento que tomamos uma decisão destas. Depois, enfrentar na realidade é outra batalha. Depois desta batalha, vêm as batalhas das recriminações de quem está à volta. Portanto, é longo, e haver a coragem de estar aqui hoje para contar uma história já é um processo muito avançado. Porque... É extraordinário, e mais uma vez, obrigado, Ana. Daniel, psicólogo, o momento da denúncia que acontece, estamos a falar, não sei se disse bem o dado, mas 29 mil denúncias em 2019, sendo que também há, e ainda não falei destas pessoas, 636 pessoas lésbicas, trans, LGBTQIA+, que também são vítimas de violência, e homens que são vítimas de violência. Aliás, há outra associação que faz um trabalho extraordinário, que é Quebrar o Silêncio. Se não conhecem, procurem, aliás. O momento da denúncia, Daniel, acontece quando? Quando as pessoas estão desesperadas? Ou quando dizem às pessoas, por exemplo, numa empresa onde trabalham? Porque a denúncia implica um caminho quase sem retorno, não é? Implica o crime público assumido. Explica-nos como é que isso funciona. Deixa-me só acrescentar uma coisa a isso, claro. tudo, até para podermos perceber. A violência doméstica é, como já disseste e como já disseram aí, e bem, é um crime público, e todos temos o dever, pelo menos o moral, de o denunciarmos e deixarmos contar até 10.
Depois, a violência doméstica acontece na dinâmica relacional entre duas pessoas. Ainda dificulta mais a denúncia. Uma coisa é roubarem-me o telemóvel. É difícil, é chato, para onde é que foram as fotografias. Outra coisa é quando um crime destes e desta forma acontece na minha relação com outra pessoa. O momento da denúncia é muitas vezes muito ponderado, por isso é que nós achamos que as pessoas, quando decidem pedir ajuda, peçam também a organizações. O IKEA tem esta forma, mas a grande maioria das empresas não tem este tipo de planos, não tem este tipo de projetos. Não é? Os direitos humanos não são ainda tidos como algo de obrigatório. São facultativos em Portugal. Seja para quem for, são profundamente facultativos. O momento da denúncia é sempre um momento de grande risco. Nós sabemos, por exemplo, dos dados do homicídio, que pelo menos 50% das mulheres que são assassinadas em contextos de intimidade são assassinadas exatamente depois de apresentarem uma primeira denúncia. Porquê? Porque ficam muito mais expostas, porque a pessoa agressora vai receber a denúncia, vai ser informada pelo próprio sistema de que foi feita uma denúncia contra ela. Pois, por outro lado, também sabemos que muitas vezes é nesta altura da denúncia e é no momento em que as vítimas pedem para se separarem da pessoa agressora que aumenta o grau de risco. Passamos a ter situações de perseguição constante, de tentativas de caça, se me permites, da pessoa agressora à vítima. Também os dados nos dizem isso. A grande maioria das vítimas, e basta vermos o perfil das mulheres que morreram este ano, que foram assassinadas, temos de saber usar as palavras, que foram assassinadas, muitas delas já estavam em situações de separação há algum tempo da pessoa agressora. Portanto, todo o momento da denúncia tem que ser muito bem planeado e que tem que ser muito bem estruturado. E implica, obviamente, que todo o sistema do qual todos nós fazemos parte esteja altamente estruturado para saber responder, para proteger a vítima e, por outro lado, para impedir que a pessoa agressora continue a sua atividade criminosa. Aquilo que se passa em Portugal é que nós temos um grande conjunto de mulheres e de crianças que são refugiadas, que não terão o apoio que a Ana teve. Muitas mulheres são reencaminhadas para casas-abrigo, são encaminhadas para refúgios, e elas e os seus filhos, e correm o país de ponta à cabeça a fugirem destes homens. Uma coisa importante também que temos que dizer é que muitas vezes, passado um ano de um processo de recuperação e de reconstrução de um projeto de vida, muitas vezes os processos do ponto de vista jurídico, criminal, ainda não estão concluídos. O mesmo grau de risco continua a pôr-se, porque a pessoa agressora não está detida. Desses números todos que tu deste, nós sabemos, pelo menos em 2018, apenas tinha havido 750 condenações efetivas por violência doméstica. Portanto, temos feito muito, claro que temos, nos últimos 20 anos em Portugal, mas ainda falta fazer muito, falta trabalharmos as nossas mentes, deitar abaixo crenças, estereótipos e olharmos para a violência doméstica não como um problema privado e que vai passar e que foi entre duas pessoas que se zangaram e que depois até fazem as pazes, mas não, estamos a viver uma pandemia que é o Covid, mas a violência doméstica é uma pandemia que está entre nós há muito mais anos. Daniel, obrigado por tocares em vários pontos importantes. Eu primeiro pergunto só, já vamos ao contexto da pandemia, ao confinamento. Qual é a moldura penal em Portugal para alguém que é condenado por violência doméstica? O que é que pode acontecer? Existe cumulativo de penas? As pessoas, é grande, a pena é pequena? Eu não tenho essa noção, pedi-te que nos elucidasses, por favor. Estamos a falar de um crime que vai até aos 5 anos de pena de prisão, ou seja, por isso mesmo temos tantas condenações e penas suspensas, ou seja, porque um crime abaixo dos 5 anos pode não conduzir à prisão e ter apenas uma injunção, ou poder até ser uma pena suspensa. Ok? Não temos cumulação de crimes, isto é, para que as pessoas nos possam perceber. Sim. Uma mulher que seja vítima de maus tratos e enquadrada no crime de violência doméstica, mas que o seu companheiro lhe faça uma tentativa de homicídio, cai o crime de violência doméstica, portanto é uma espécie de concurso
Cai o crime de violência doméstica e entra a tentativa de homicídio, não que tem em 10 uma anos. moldura penal maior. Exatamente. Temos uma espécie de concurso, ou seja, não temos cumulação de crimes. Por exemplo, num crime de violência doméstica, há uma queixa por maus tratos, mas depois há uma tentativa de homicídio. Neste concurso de crimes cai o crime de violência doméstica, porque tem uma moldura penal mais pequena e entra em cena a moldura penal para a tentativa de homicídio. Portanto, temos este género de organização penal relativamente à justificação dos crimes. Disseste coisas muito importantes, já voltaremos ao contexto da pandemia e do confinamento, mas eu acho que é importante irmos ao contexto do tribunal e ao momento de como isto depois o sistema judicial depois trata as vítimas de violência doméstica e depois o desenrolar dos acontecimentos. Ana, chegar a um tribunal é sentir que não estão do nosso lado? Que o sistema não está do nosso lado? Sim, principalmente quando estamos numa sala e no meio dessa sala estão 6 pessoas e 5 delas são homens e um é uma mulher que está numa fase frágil, não é? E que naquele momento se sente ali exposta. Sim, é o depois estar lá e não ter coragem de levantar a cabeça porque já sabe que aquilo de antemão não vai abonar a favor dela, porque de facto é uma lei feita de homens para homens. Eu peço desculpa por dizer isto, mas é esta a ideia que Foi fica. Foi isto que eu senti. Que sentiste. Portanto, que a lei neste momento em Portugal está feita de homens para homens, portanto a mulher neste momento não tem a igualdade ou chega ali pura e simplesmente já tem a sua sentença lida ou dita. No corredor. O que é que se sente, Ana, quando isso é a realidade que enfrentamos? Nós já estamos humilhadas, não é? E sentimos-nos mais humilhadas ainda. Se naquele momento nós não sentimos que somos humanos, então naquele momento ainda mais inferiores nos sentimos. E não temos coragem de dizer cansadas, o que quer que seja. Sim. Claro. Já estamos cansadas de debater sempre a mesma coisa e ninguém nos ouve. Portanto, acabamos por aceitar. Ninguém tem de viver com medo e não se deve viver com medo, mas muitas pessoas vivem com medo. No confinamento e na pandemia, muitas pessoas, Daniel, houve menos denúncias e muitas pessoas de repente não tomam decisões de fuga ou não terminam casamentos ou não saem de situações de violência extrema porque não sabem como é que poderão sobreviver. Que dados é que tens e explica-nos quão recorrente é este que eu acabei de dizer? Bastante, não é? É assim, obviamente que todo este período, a partir de meados do mês de março deste ano, foi novo para toda a gente. Claro. Aquilo que nós percebemos foi, e que sabemos, e quase que isto se consegue partir em 3 períodos de tempo. Há o período dos 2 primeiros estados de emergência, em que praticamente não houve apresentação ou pedidos de ajuda ou novos pedidos de ajuda. O mesmo foi sentido pelas forças de segurança. Depois temos um segundo momento, a partir de maio, quando há o primeiro desconfinamento e que depois se prolonga mais ou menos aí até julho, em que o número de novos pedidos de ajuda vai crescendo, mas cresce lentamente. E cresce lentamente por um motivo, porque associado às questões do Covid vêm as questões do desemprego, dos layoffs e as pandemias, as crises todas afetam fundamentalmente as mulheres. E isto assusta as mulheres. E aquilo que nós podemos dizer é que as mulheres neste momento, ou as vítimas de violência doméstica, mas sobretudo as mulheres, estão naquilo que nós, do ponto de vista psicológico, chamamos um momento de congelamento. Isto é, em que não sabem qual é a saída. Vivemos um período muito idêntico àquilo que se viveu em março. Novamente um abaixamento do número de pedidos de apoio. As forças de segurança exatamente o mesmo desde meados do mês de setembro. Porquê? Porque o Covid, a pandemia, passou novamente para a primeira prioridade e porque as mulheres não veem saídas, porque as mulheres não conseguem perceber se vale a pena e se conseguem ou não sair. Obviamente que os efeitos desta crise e desta pandemia não vão terminar em janeiro nem em fevereiro.
É da nossa perspectiva que os efeitos vão manter-se até, se calhar, finais do ano que vem, até finais do ano 2021. Ou seja, a crise social que traz consigo tudo isto é muito grave e nunca perdendo de vista que afetou fundamentalmente as mulheres. Eu queria só acrescentar uma coisa àquilo que a Ana disse. Existem já alguns mecanismos na lei portuguesa que permitem a audição para memória futura de vítimas de violência doméstica. Ele pode e deve ser requerido. Isto para as pessoas que nos estão a ouvir. Pode e deve ser requerido no momento da denúncia. Ou seja, para que a vítima não tenha que repetir 50 vezes as mesmas coisas. As vítimas têm direito a ser informadas, por isso mesmo devem recorrer a serviços de apoio, a instituições que estão preparadas para as informar, porque uma pessoa vítima de um crime, nomeadamente de violência doméstica, bem informada, é uma vítima que consegue perceber melhor como é que o sistema funciona e defender-se dele, porque o sistema, como sabemos, está cheio de pequenos empecilhos e de coisas que nos impedem, que impedem muitas vezes as vítimas de quererem continuar o seu caminho, de uma espécie de empurra para o lado. Por isso é que se calhar temos senhores magistrados que ainda utilizam códigos penais do século XIX, mas pronto, isso é uma outra história, não é? Porque se calhar não tem espaço lá em casa para os códigos novos, não é? Tem uma dificuldade imensa em arranjar espaço. Eu estou a ser irónico, mas eu acho que é importantíssimo isto que acabaste de dizer, Daniel. Esta questão da violência da memória, eu não imagino o que será ter que recontar numa sala cheia de pessoas, com uma pessoa que quase nos matou, aquilo que nos aconteceu. E essa pessoa ter sido uma pessoa que amámos e que de alguma forma temos sentimentos por essa pessoa ainda, e de repente isso acontece. Ana, qual é que, se pudesse dizer uma coisa a alguém que está a ouvir, que está neste momento se calhar trancada na cozinha, ou na sala, ou na casa de banho, com incapacidade de tomar a decisão, há alguma coisa a dizer a estas pessoas? O que é que dirias? Decisão de sair, a decisão de quebrar o ciclo. Terem a coragem de sair, Rui. Das primeiras coisas que devem fazer é não isolar-se. Procurar ajuda, sim, que seja de familiares, de amigos, mesmo que tenham vergonha de a pedir, mas que o façam, sem vergonha, sem receios, sem medo, que peçam ajuda, porque de facto nós temos que perder esta vergonha, porque nós somos humanas, somos mulheres, somos homens que estamos a ser violentados, como é óbvio, mas somos seres humanos e precisamos de todo o respeito que nós merecemos. Que peçam ajuda, que saiam de casa e que peçam ajuda ao vizinho, ou qualquer pessoa, que não tenham vergonha de o pedir, que tenham a coragem de sair do casamento, que não tenham medo de recomeçar uma vida nova, porque é possível. É possível. Claro. É mesmo possível. Claro que sim. Elizabeth, querias dizer alguma coisa? Senti. Sim. Diz. Queria acrescentar ao que a Ana disse que muitas decisões não são tomadas em prol dos filhos, quando estamos a falar de relações que existem filhos. E o pensamento inicial, eu quero proteger os meus filhos, por isso não vou fazer nada. E vou adiar. Por favor, pensem 2 vezes, porque ao adiar uma situação destas não é benéfico para ninguém. É preferível muitas vezes terminar uma relação com o sofrimento que vai existir, porque faz parte, seja agora, seja mais tarde, mas dar uma nova oportunidade, porque os filhos estão a viver uma relação, estão a assistir a algo que não têm que assistir e que não é bom para a educação deles. Deixará marcas para sempre. Exatamente. Também. Portanto, aqui fica o meu apelo também. Respeitando e sabendo que não é fácil, mas para complementar. As garras que depois ficam muito apertadas à volta das vítimas. Em Portugal este ano já vitimaram 10 mulheres, Daniel. Diz-me o que é que te apetece acrescentar sobre isto que estamos a discutir, que é este é um momento que nunca vivemos, sim, 2020 pandemia, mas a violência doméstica, como tu dizias, é uma pandemia que dura há muito tempo. Em Portugal em particular, um país machista que ainda não lida, eu acho, com o seu machismo. Começa um bocadinho melhor, estamos aqui sentados em Portugal a ter esta discussão numa marca tão forte e tão grande quanto esta, e uma marca que tem um projeto, um programa que ajuda pessoas que estão em situação de fragilidade. Mas qual é o caminho, na tua opinião, para impedir mais mortes?
o caminho ou os caminhos, não é? Tem-se feito muito caminho no sentido da intervenção, daquilo que eu, de uma forma muito, muito corriqueira, digo que é salvar vidas. Tem-se investido muito dinheiro nisto. É preciso investirmos, é preciso que o Estado perceba que temos que investir muito mais dinheiro na prevenção. Não chega a fazermos ações de sensibilização a rapazes e raparigas de 12, 13 anos. Temos que começar muito mais cedo. Os programas têm que ser muito bem estruturados, muito bem feitos. Não podemos esperar que seja a escola a fazer tudo. Temos que envolver as famílias e temos que envolver as comunidades. Da mesma forma que temos que envolver as empresas. As empresas, tal e qual como o IKEA, têm que ter, se têm planos de contingência para incêndios e para terremotos, têm que ter planos de contingência para saber lidar com situações de violência. A violência doméstica, a violência contra as pessoas, diminui a produtividade das empresas, diminui a motivação das pessoas para trabalhar. Portanto, os recursos humanos em Portugal, e estamos a falar de um país que é basicamente pequenas e médias empresas, e quase todas elas de estrutura familiar, temos que desmontar isto tudo e temos que falar abertamente destas questões. Acrescentar uma coisa às importantes coisas e agradecer à Ana, que não conheço o seu testemunho, mas acrescentar que não é só obrigação das vítimas denunciarem um crime. É também obrigação nossa, é minha, é tua, é de qualquer pessoa que esteja a ouvir isto. Eu disse há bocadinho, nós contamos até 10. E quando o barulho continua, nós subimos o som da televisão e abafamos aquele barulho. Nós estamos a viver uns tempos em que nos é pedido todos os dias que sejamos responsáveis uns pelos outros. Temos que ser responsáveis uns pelos outros na violência doméstica. Ela afeta mulheres, afeta homens, afeta crianças e afeta pessoas mais velhas. E só acrescentar aquilo que tu disseste no início, a violência doméstica é sem dúvida o crime mais democrático de todos, porque ele afeta todos os géneros, pessoas de todas as cores, de todas as orientações sexuais, identidades de género, todos. Portanto, não há crime ou forma de crime mais desigual, mas ao mesmo tempo mais igual do que a violência doméstica. Portanto, os caminhos são estes, mas passam muito pela nossa responsabilidade cidadã também. Falamos aqui sobre uma situação de extrema fragilidade. Muitas vezes aquilo que nos inibe é não percebermos quais são os mecanismos que nos podem ajudar. Falando deste programa contigo, o papel das empresas, Elizabeth, no caso da IKEA em particular, também tem a ver com esta questão do rendimento estar assegurado, não é? Que as pessoas não ficam de repente largadas num vazio caso escapem, caso fujam, não é? Sim, há uma responsabilidade social inerente e basicamente passa por, sabendo que é um processo longo, é acompanhar e dar a tranquilidade à pessoa de que algo estável vai na vida, haver não é? altos e baixos neste processo, mas nós estamos lá, sabemos disso, mas não vamos desamparar. Portanto, isto essencialmente é importante que a pessoa tenha esta consciência e sinta que nós entendemos, porque sabemos que vai haver dias menos bons, vai haver dias bons e a pessoa vai conseguir. E nós vamos estar lá para dar a mão. Sendo responsável por recursos humanos, a IKEA tem muitas pessoas a trabalhar cá. Quando as pessoas depois relatam que precisam de ajuda, o processo é célere, a coisa funciona rapidamente. Vocês, segundo sei, direcionam para assistentes sociais, não é? E depois a coisa ganha forma, não é? O processo ganha forma. O programa contigo normalmente surgiu há um ano, como eu disse há pouco, mas o intuito é que o colaborador vá diretamente ter com. Não precisa de estar a expor a mais Precisa ninguém. passar por si, não é? Não tem que passar por mim, necessariamente. Pode passar, se a pessoa quiser, mas se a pessoa quiser proteger e ter um aconselhamento inicial com a nossa assistência social, pode fazê-lo. A partir daí é célere. E nós vamos acompanhar. Não é uma situação pontual, uma conversa e está fechado. Não, nós sabemos que estes processos levam tempo. Foi isso que sentiste, Ana? Um apoio contínuo no tempo? Sim, constante. Desde a primeira vez que eu falei com a Elizabeth, estão sempre atentas. Pelo menos estou a falar por mim, não sei em relação aos outros colaboradores, estou a falar por mim, pela minha própria pessoa. Sinto esta constante ajuda. O simples facto de passar por mim no corredor e perguntar se eu preciso de ajuda, para mim já é alguma coisa. Estás a ser vista, não é?
Estás à visibilidade perguntar, a simples dor. pergunta do precisas de algo. Pronto, para mim é essencial. Sinal que se eu precisar, elas estarão ali. Sim. Portanto, e isto tem sido contínuo desde o primeiro dia e acho que futuramente também não terei esse problema. Daniel, há pouco falávamos de como as empresas não têm estes planos de contingência. Quão importante é o papel de uma empresa na vida de uma vítima e na vida de alguém que quer fazer uma mudança drástica, como abandonar, por exemplo, um casamento? As empresas deveriam ter estes mecanismos também, não é? Quase obrigadas por lei, digo eu. Deveriam, e estão obrigadas por lei, ou melhor, quando uma vítima apresenta uma denúncia, é-lhe entregue um papelinho a que se chama o Estatuto da Vítima de Violência Doméstica. E a algures lá está uma norma que diz que as vítimas têm direito a continuar a trabalhar, a ser deslocalizadas se a empresa assim for. Não temos muitas IKEAs, nem temos muitas multinacionais em Portugal com muitas delegações espalhadas pelo país. Portanto, isto existe em lei. O grande problema disto tudo é que na grande maioria das vezes, e os estudos e a vida real, porque a vida real é muito importante, comprova-nos que a grande maioria das mulheres acaba no despedimento. A quarta falta não justificada é despedida com justa causa. Portanto, aquilo que nós temos que fazer e que as organizações batalham há muito tempo é para que a formação na área dos recursos humanos dentro das organizações seja preparada para lidar com este tipo de questões. A forma como o IKEA lida parece-me uma boa forma, ou seja, é de alguma forma transportado para fora do seio da empresa, da organização, a resolução do problema, mas a empresa não deixa de continuar a apoiar a pessoa que é vítima, portanto, e a continuar a preocupar-se e a dar-lhe os meios. Porque muitas vezes o que impede as mulheres de saírem às vítimas, de tomarem decisões, prende-se com isto, prende-se tão somente com a habitação, com o emprego, como é que vão sustentar os seus filhos. É o mesmo que se vive exatamente neste momento. Por isso é que eu há bocadinho dizia que estamos numa situação de congelamento. É isto que as pessoas sentem. Mas se as pessoas sentirem que nas suas organizações há atenção, que as pessoas estão atentas, que as pessoas se preocupam, isto deixa de acontecer. Portanto, tudo isto é válido e tudo isto é muito importante. Agora, era importante que se replicassem muitos programas contigo e deixassem de ser só contigo e fossem connosco, não é? Passassem a ser connosco todos e para todos nós. Sim, à escala mas nacional. É um passo. Claro. Elizabeth, querias acrescentar alguma coisa? Sim, gostava de partilhar que ao cuidarmos das pessoas, elas vão cuidar do nosso negócio, na verdade. Portanto, isto é contínuo. A gratidão que estas pessoas ficam para com a empresa, se nós cuidarmos delas, é imensa. E vai ficar, porque mexe com a emoção, parte emocional. Portanto, estas pessoas nunca se vão esquecer daquele momento em que passaram por um momento difícil e a empresa em que estavam deu a mão. Não as sugou. Exatamente, e a dedicação e o compromisso daí para a frente. Portanto, tem o efeito completamente oposto quando eu estou a ouvir o Daniel a comentar que, na verdade, o despedimento ao fim de uma quarta falta está errado, completamente errado. E há outra coisa que é o facto de haver as empresas depois terem essa expectativa, não é? Obviamente que uma pessoa que está a atravessar isto tem uma presença provavelmente mais errática e não está no total domínio das suas faculdades. Queres deixar alguma mensagem às empresas que não têm esse sistema assim? Sim, temos que dar oportunidade e temos que respeitar, porque todos nós temos momentos e altos e baixos na nossa vida, portanto pode acontecer à Ana hoje, amanhã pode-me acontecer a mim. Claro. Ou a ti. Claro, portanto, claro. e será bom estar lá alguém para nos dar a mão. Acontece a toda a gente. E há uma coisa, eu agora lembrei-me que aqui perguntar, tem a ver, ou melhor, falar, tem a ver com a ideia do espaço seguro, não é? A ideia do safe space, que, por exemplo, nas comunidades LGBT, a ideia do safe space, que, por exemplo, durante muito tempo, o Lux era um safe space, onde as pessoas podiam ser quem quisessem, não haveria medo das represálias, de poderem vestir-se e fazerem e existirem. Mas as empresas podem ser safe spaces. Aliás, segundo sei, também a IKEA é para a comunidade LGBTQIA+. Portanto, esta zona de eu posso ser quem sou e ter os meus problemas numa empresa é fundamental e depois, como tu dizes, alimenta tudo o resto, não é? Duas perguntas finais, Daniel. Uma é, muitas pessoas estão a vir agora e estão a pensar, mas como é que eu posso ajudar? Quando é que eu sei que devo intervir? Ou seja, as pessoas põem a televisão mais alto, sim, não se querem meter nas discussões dos vizinhos de cima, mas como é que sabem que devem intervir? Como é que sabem que devem bater à porta?
Isso é a grande dúvida. É assim, por isso é que nós pagamos impostos. Nós pagamos impostos para que a polícia investigue e os tribunais investiguem. Nós podemos fazer uma chamada anónima para a polícia. Não temos que nos identificar. Agora, convém dizer onde é que está a acontecer a situação. Muitas pessoas dizem assim, mas eu já fiz isso. E depois a pessoa disse que não aconteceu lá nada. Não interessa, porque à segunda ou à terceira vez, a primeira saída da polícia para ir bater esta porta ficou registada. Portanto, se houver uma segunda e uma terceira, podem acreditar que a polícia pode intervir. Mas aqui a responsabilidade é de todos neste aspecto. E nós também, enquanto cidadãos e cidadãs, temos que pedir estas responsabilidades a quem tem o dever de nos proteger. O grande problema, e aquilo, se me permites acrescentar isto, aquilo que tem sido um problema levantado pela maioria das entidades estrangeiras que avalia Portugal no domínio da violência doméstica, é que o Estado não consegue fiscalizar-se a si mesmo e perceber se está a aplicar ou não a lei. Se está a aplicar ou não as medidas de proteção que deveria de aplicar. Ora, se nós, enquanto cidadãos e cidadãs, sabemos isto, nós também temos este papel para fazer. Nós também temos que ser garante de que os direitos humanos são respeitados, de que a nossa Constituição é respeitada. Portanto, é importante as pessoas denunciarem, ou seja, junto à polícia, junto a organizações, mas isto é possível. Foi uma das coisas que nós percebemos com a pandemia. Deixa-me só acrescentar isto, que foi perceber que eu já não vi este fenómeno há muito tempo, ver terceiros a pedirem ajuda por outras pessoas. Diz uma coisa muito importante que é a nossa responsabilização. Portanto, se não alertarmos, se não dissermos nada, somos cúmplices de um potencial assassinato. Convém ter esta lógica na nossa cabeça. É um crime público, é um crime que mata muitas pessoas todos os anos. Já matou várias este ano, não apenas mulheres, homens também, pessoas trans, todas as pessoas que têm uma relação com alguém, podem viver uma situação de violência. Há pouco falávamos de recomeçar, e eu vou fechar assim, nesta tónica, porque acho que é importante dar a sensação de que é possível recomeçar. Primeiro vou-te, Daniel, depois vou a Virana, e Elizabeth também, se quiser, que é como é que se recomeça? Como é que saímos do túnel da dor, da escuridão? Como é que se recomeça? Depois de denunciado, depois de alertado, depois de sair de casa? Felizmente é possível reiniciar sempre, ainda bem que terminas assim, que é para as pessoas perceberem que isto é um caminho longo, duro, doloroso e complicado, mas é possível sair. Eu trabalho há muito tempo e vejo muitas pessoas, muitas mulheres reconstruírem as suas vidas. Agora é um processo que é duro, é um processo que é complicado, mas é possível, desde que todos os que estamos envolvidos neste trabalho, nesta missão, porque isto é uma missão, estejamos a trabalhar de forma articulada e especializada, que saibamos claramente o que estamos a fazer e que não tenhamos medo de trabalhar em parceria. Mas é obviamente possível de sair. E cada vez que falamos das coisas que correm menos bem, também temos que falar das coisas que correm bem. Temos que falar de quando os polícias nos ajudam, de quando os tribunais funcionam, de quando as organizações nos ouvem. E isso acontece muitas e muitas vezes. Portanto, há que pedir ajuda, há que avançar. Entendemos que se hesite muito, porque estamos a falar de uma relação que é afetiva, que tem uma dinâmica afetiva por trás, mas é possível, desde que todo o sistema esteja preparado, formado e sensibilizado para apoiar estas pessoas. Não compactuar com o silêncio é o que a IKEA faz. Este programa contigo está disponível, penso eu, nas lojas todas IKEA. Elizabeth, alguma coisa que queiras para fechar dizer sobre isto? Sobre recomeçar e sobre alertar também, não é? Sim, e começa tudo com um dos nossos valores, que é cuidar das pessoas. E basicamente é isso que temos estado a fazer. E este programa vai reforçar de uma forma mais intensa todas as situações mais particulares em que queremos dar a privacidade e confidencialidade a cada caso. Né? Meta a colher na conversa. Ana, quando é que sentiste que estavas a recomeçar? Houve um momento? Eu acho que logo após o divórcio. Quando foi oficializado o divórcio, eu acho que eu iria. A minha primeira ideia foi: pronto, terminou aqui, tenho que recomeçar.
logo Fechou. papel assinado, fechei aquele capítulo, pronto, e tenho que recomeçar procurando ajudas, como é óbvio, porque sozinhas não conseguimos. Temos que ter de facto pessoas que estejam dispostas a ajudar-nos. Temos que ter coragem também para fazer a nossa escolha se queremos continuar a ter pena de nós. Obrigado pela tua coragem por estás cá hoje. Obrigado pelo eu sei que isto convite. foi muito complexo e difícil. Enfrentar o medo nos olhos não é fácil. E só alguém que já passou por muito e que tem uma coragem fora do comum consegue fazê-lo. Portanto, agradeço muito que estejas aqui hoje. Agradeço também a Elizabeth. Obrigado por teres vindo. E também ao Daniel. Obrigado, Daniel. Se quiserem ajuda, se precisarem de ajuda, é só também procurar informações da APAV, não é? Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Imagino que deve ser apav.pt, se não estou errado. Ou então através do nosso número gratuito, o 116 006, que está disponível em todo o país, é um número grátis, inclusivamente do estrangeiro, 116 006. Peçam ajuda. Falem com os vossos amigos, com os vossos familiares. Falávamos há pouco de como a violência doméstica é um crime democrático, no sentido em que toca todos da mesma maneira. São muitas as histórias que eu conheço e que se calhar também conhecem, que estão a vir de pessoas que aparentemente ninguém diria. Aqui há um verniz que tapa tudo e podem estar na secção mais alta da sociedade ou na secção com menos capacidades financeiras. O que interessa é que não pode o silêncio continuar, e ainda bem que a IKEA tem este programa contigo. Obrigado a todos por terem estado aqui e obrigado a todos aqueles que ouvem este podcast e que querem criar um mundo diferente. Eu sou o Rui Maria Pego, voltamos daqui a um mês com outro tema e mais conversas. Obrigado. Igualmente.